Então, participem, beleza? Sem mais delongas, vamos então conhecer um pouco mais sobre a Marlene, né? Até brincamos aqui fora do ar, né? Vamos chamar de Marlene para não cometer a gafe de chamar de Marlene Matos. Porque a Marlene, você é Marlene Marques, né? Por exemplo, a minha avó, que já é falecida, né? Ela se chamava Marlene Marcos. Mas também sempre eu tinha essa confusão. É Marlene Marques, ou Marcos, ou Matos. Então a vida dela inteira ela era corrigindo o sobrenome. E é comum esse tipo de brincadeira com você, envolvendo Marlene Matos? Imagina não, né? Foram pouquíssimos que acertaram Marlene Marques. Ah, sim. É sempre Matos. Sempre chamam de Matos. Mas tadinha, até uma reverência, né? Se isso chegar até ela, de não nos conhecermos, mas de admiração, apesar de que o momento aí do documentário que tá rolando aí das Paquitas não ter sido muito favorável aí a ela, a carreira dela. Mas toda mulher merece respeito, né? Merece consideração, merece o que é de melhor. Porque vai saber o que passa, né? Com a sua avó, por ser Marlene, não deixou de ser, não deixou de ter dores, né? Sim. Então, todas as mulheres têm sobre os seus ombros responsabilidades extremas, né? E no momento que dá para descontrair, para corrigir, né, para comemorar, todo esse momento é bem-vindo. Sim. Foi até interessante, a gente brincou aqui com a Marlene Matos, mas tem até certa relação com o assunto de hoje aqui, que é sobre a participação das mulheres em negócios, em empreendedorismo e tudo mais, porque no caso da Marlene Matos, né? Hoje em dia todo mundo mete o pau nela, né? Fala, nossa, ela era bruta, não sei o quê, mas poucos se lembram, quem é da nossa idade e tal, né, da velha guarda, se lembra e dá o crédito a ela de que naquela época do showbiz lá antigamente na TV, né, no programa de TV, de auditório e tal, era raríssimo você ver alguma mulher que tivesse entrado nos bastidores, que fazia um sucesso acontecer, programas de sucesso, lançava celebridades como a Xuxa, por exemplo, né? Uma coisa assim que era raríssimo de ver, né? E com todo o mérito ela conseguiu fazer isso. Eu tenho certeza que se não fosse a Marlene, a Xuxa não chegaria onde chegou, né? Mas hoje em dia o mundo mudou, né? E o povo só quer tacar pedra. Não reconhece os méritos também, né? Não, eu pegando esse gancho que você comentou agora, eu vejo que o trabalho na TV ele é um pouco ingrato. Né? Porque a produção, para isso que está acontecendo agora, embora a gente está falando, né, da inovação da TV. O podcast, na verdade, ele é uma inovação da comunicação. Certo. Mas tem um aparato que exige muita mão de obra, né, interlocutores que precisam estar na produção, né? Agora, por exemplo, tem alguém fazendo corte de todas as câmeras, cuidando do áudio, mesmo que esteja tudo sintetizado num programa, precisa da mão de obra. Sim. E quem era a apresentadora Maria da Graça sem a Marlene? Pois é que é igual você falou, né? O pessoal não vê os bastidores, né? Então, eu trabalhei durante 20 anos na produção, né, de programas. E eu sei, nossa, e quando era ao vivo, que o convidado faltava, não tinha como dar um jeitinho. Não tinha um plano B. E a gente tem que, né, saber lidar a todo instante com essa questão, né, do improviso. E durante muito tempo essa mulher esteve no auge, né? Levou muita audiência para a emissora. Sim. Para agora estar sendo rechaçada. Nem vi ainda, tá? Eu só vi alguns comentários, alguns cortes, não assisti. Mas ninguém tem filho feio, né? Pois é. Todo filho é bonitinho, todo arrumadinho. Vamos ver o que isso vai repercutir, né? Mas o início já não está sendo muito positivo. Daqui a pouco o pessoal acha um outro espantalho aí pra debater. É sempre assim. Você comentou aí por cima que você já trabalhou quantos anos em TV, você falou, ou no rádio? Eu comecei minha história no rádio, na verdade. Fala um pouquinho da sua trajetória, eu amo então, esse ambiente aqui. Na década de 90 eu tinha um programa na província FM, em Belém do Pará, pelo sotaque. Vocês perceberam que eu não sou daqui, né? Percebi. Então, eu amava a rádio. Na verdade, eu brincava. Eu lembro que eu brincava na minha 8ª série de traduzir músicas. Eu conto isso no meu primeiro livro. E na minha 8ª série a gente brincava, era a época da MTV, a MTV estava bombando. E vinha aqueles clipes, eu amava traduzir
tudo errado, nem sabia inglês. Mas a gente juntava com a turma, brincava. E aconteceu da gente entrar na produção de um programa para escrever bilhetinhos. E a gente escutava os nossos bilhetinhos, o locutor falando. Nossa, era maravilhoso para a gente acompanhar aquilo. Passou um tempo e eu participei de um... Eu sempre fui voluntária de muitos projetos em toda a minha história. E eu participava de um movimento que chamava Nova Geração. Era evangélico. Isso lá em Belém? Em Belém. Tá. E a gente tinha produção, estava chegando ali algumas emissoras também na cidade, a produção do programa. E a gente ia para lá só para atender telefone, ajudar, era trabalho voluntário. Tempos depois, a casa me chamou para ajudar oficialmente na rádio. E ali eu comecei. 2 anos depois, eu estava na apresentação de um programa. Né? E era um programa que eu amava, eu pude escolher, que falava de relacionamentos, das músicas internacionais. Então, a produção era minha. Né? Então, nossa, foi uma época maravilhosa para mim. Aquela história do sonho que se transformou em realidade ainda brincando. Que bacana. E quando a emissora chegou em Belém, ela comprou a rádio. Então, a rádio foi para dentro da TV, né? Do grupo da TV. Sim. E 3 anos depois, eu estava dentro da TV, na produção da TV. E sempre tive, desde a época do ginásio, de estudar, o desejo de fazer diferente. Eu sempre competia comigo mesma. Nunca competi com ninguém. Né? E até estava me recordando disso recente, na noite de autógrafos, onde eu tive a oportunidade de ter, da minha 2ª edição do livro, a doutora Carolina Puga, que é a mãe da medicina estética, né? Ela é biomédica, e até então, antes dessa mulher chegar no mercado, ninguém podia fazer procedimentos estéticos, só os médicos. Certo. E ela foi quem brigou e deu oportunidades para que a galera de odonto, fisioterapeutas, enfermeiros, todos tivessem a mesma oportunidade de fazer os procedimentos. Foi através dela que isso tudo aconteceu. E eu me identifiquei muito no relato dela, porque na época que ela também estudava, ela comentava isso. Eu competia comigo mesma. Né? E hoje a gente vê uma disputa intensa entre pessoas que dá um clima de não querer participar mais de tantas coisas. Sim. E assim eu fiquei na redação lá em Belém do Pará durante 3 anos. Chegou um gestor dos Estados Unidos, passou na Bahia muito rápido e chegou em Belém. Quando ele topou com o nosso trabalho, que ele viu tudo que a gente estruturou, ele ajeitou uma equipe bacana, porque ele veio com um projeto de expansão. E nesse projeto ele assumiu o estado do Amazonas. Eu tinha 20 anos. 20 Mas era anos. o quê? Para abrir uma filial de uma emissora de lá? Isso. Ah, interessante. Mas assim, de estruturar redações, estruturar a produção mesmo da emissora. E e aonde ele ia, ele levava a equipe. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar em Manaus, eu tive a oportunidade de trabalhar no Nordeste, em Maceió. Então, era assim, a gente plantava, né? Fazia as contratações, a gestão, organizava e não aproveitava nada daquilo que a gente construía. Já ia para um outro estado fazer a mesma coisa, a mesma repetição do processo. E aí eu tive a oportunidade de conhecer o Nordeste, que foi a melhor fase da minha vida. Nossa, se tem algum nordestino acompanhando a gente, meu abraço, meu beijo. Aqui, ó, tem. Tem um aqui. Ah, sério? Sou cearense. Você é de que estado? Sou do Ceará, Fortaleza. Como é lindo, gente. Como é lindo o Ceará. Mas eu morei em Maceió, em Alagoas. Né? Então, de Alagoas, a gente fez uma estruturação também em toda aquela região, Sergipe, Recife,
do Ceará, a gente não chegou na Bahia. Fez muita coisa boa, mas que exigiu muito da gente. Só para entender melhor, era para estruturar um programa ou uma emissora? Como que... Fala um pouquinho mais em detalhe. Então, aí eu deixei o meu programa para ser... Até então, estava como apresentadora, tá, né? Uhum. Aí eu saí, recebi a proposta e eu fui para fazer a produção deles, Tá. né? Tinha tudo que você imaginar. Era pauta jornalística, Uhum. era programas evangélicos, programas seculares, tinha conteúdo de rádio, a gente tinha que fazer a inovação, todo o trabalho de pesquisa de mercado no que tange as músicas atuais, porque tinha estado que não tinha nada, Uhum. né? Então, hoje a gente tá, quando a gente fala de São Paulo, né? São Paulo é muito completo, né? É completo. Tem muita opção. Né? Embora a redundância aqui, muito completo, é completo em tudo. Agora, lá é muito deficiente. Agora, eu acredito que deve ter evoluído muito. Ainda mais com a internet, né? Dá a opção para que mais pessoas iniciem seus projetos aí pela internet, criem web rádios. Então, hoje em dia, eu acho que seja um pouco mais fácil de ter mais opções do que no passado, né? Sem dúvida. A tecnologia trouxe muita oportunidade, né, Glaucio? Uhum. Então, o que era muito escasso, muito limitado, hoje é muito fácil, né? A gente usava MD. Vocês conhecem essa estrutura? Disco MD, aquele pequenininho? Ou era cassete ou era MD. MD era um disquetezinho, assim, tá. Achei que era o CDzinho pequeno mesmo. E a gente gravava programas ali na época de TV, a gente usava Betacam, DVCam. Olha só a estrutura que é hoje, as câmeras que nós temos. Então, nossa, a revolução que a gente viveu de transformação para o que é bom na comunicação, fora de série. Uhum. O que ficou ruim é o ser humano que está por detrás da câmera, né? Que às vezes não respeita os limites, até onde é saudável comunicar o que você está propagando. Né? Tem propósito o que você está falando? Né? Porque antes o jornalismo era imparcial. Hoje você não vê tanta imparcialidade. E é de praxe, tá? Todas as emissoras, eu vivenciei isso, eu vi isso. Se o poder público, por exemplo, a agência de publicidade e propaganda do poder público não injeta um recurso ali, vai ter um programa jornalístico que vai meter um pau. Já na intenção de atrair alguém chamar, financiamento. Vamos aqui conversar. Então tem que ter essa via, sabe? Tem que ter. Quer dizer, tinha que ter. Hoje é mais saudável, né? Mas ainda a gente tem isso, vê né? coisas se repetindo daquela época que é inacreditável o que está acontecendo agora. Né? Então, quando eu invisto na emissora, o departamento jornalístico... E era uma briga, departamento comercial com departamento jornalístico, né? Porque tinha que entregar a notícia, não interessa se o cara investe aqui ou não. Entendeu? Então, e aí tinha que dar usar de eufemismo, aquela amenizada para não criar nenhum conflito. Porque ele vai ligar lá, tá chegando aí tantos mil aí para vocês. Como assim você tá falando assim e tal da gestão? Então, é difícil, né? E a diretoria era quem sempre fazia ali, né? Apaziguava todo mundo, pode isso, não pode isso. Mas foi, assim, a melhor fase da minha vida, no contexto de comunicação, né?